Todos sabem que uma rocha gigante vinda do espaço atingiu o planeta há milhões de anos e extinguiu os dinossauros. Agora imagine estar lá e presenciar toda a cadeia de acontecimentos que levaram à extinção de quase toda a vida existente na Terra. Com a tecnologia avançada, os pesquisadores conseguiram montar uma nova linha do tempo mostrando o que realmente aconteceu. Então agora prepare-se para vivenciar o desastre que literalmente varreu os dinossauros da Terra. Seja muito bem-vindo ao canal Cosmos Sem Limites. O impacto do gigantesco asteroide nas águas rasas do Golfo do México, há 65 milhões de anos, já foi suficientemente devastador. Mas então, uma série de desastres adicionais aconteceram. Rochas caíram do céu, incêndios florestais foram iniciados e tsunamis inundaram costas distantes. Os pesquisadores descobriram que o primeiro dia do Cenozoico foi repleto de cataclismos e divulgaram um novo registro desse dia de caos na Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. A linha do tempo foi desenvolvida usando fotografia de alta resolução, microscopia, tomografia computadorizada e medições magnéticas de centenas de metros de rocha sedimentar recentemente recuperada de Chicxulub, uma das maiores crateras de impacto da Terra. Agora, imagine que você estava em algum lugar da América do Norte, há cerca de 65 milhões de anos atrás, quando os dinossauros ainda dominavam a Terra, e você estaria olhando para o céu noturno, e provavelmente veria o que parecia ser uma estrela brilhando ao longe. Mas se você observasse essa luz peculiar por 1 ou 2 horas, o objeto pareceria crescer em brilho, mas mal se moveria. O que você estaria vendo não seria uma estrela, mas um enorme asteroide com cerca de 11 a 80 km de diâmetro em rota de colisão direta com a Terra, a 72.420 km por hora. Horas depois, o asteroide atravessa a atmosfera terrestre, indo direto para onde hoje é a Península de Yucatán. E a essa velocidade de impacto, a atmosfera terrestre age como água. Rochas espaciais menores, chamadas meteoros, atingem a atmosfera como pedrinhas jogadas em um lago e desaceleram rapidamente em grandes altitudes, queimando devido ao atrito com a atmosfera, enquanto alguns pedaços maiores de rocha sobrevivem e caem na Terra. Mas o asteroide do tamanho de uma montanha, como foi o de Chicxulub, atinge nossa atmosfera como se fosse uma pedra jogada em uma poça. Ele manteve sua velocidade e atravessou os 60 km de atmosfera em apenas 3 segundos. O asteroide grita sobre a América Central, emitindo o maior estrondo sônico de todos os tempos, que estilhaçaria tímpanos em todos os continentes. Os dinossauros provavelmente estavam aterrorizados e correndo em todas as direções, sem ideia do que estava prestes a acontecer. Mas se algum animal estivesse perto o suficiente para ver o asteroide, teria sido instantaneamente vaporizado em minutos. Na verdade, exceto por tartarugas marinhas e crocodilos, nenhum animal de 4 patas maior que 25 quilos sobreviveria. A rocha espacial do tamanho de uma montanha cai tão rapidamente que o ar não consegue escapar. Sob intensa compressão, o ar aquece a milhares de graus, quase que instantaneamente. Antes mesmo que o asteroide toque o solo, o ar superaquecido comprimido vaporiza grande parte do mar raso que cobre Yucatán. Milissegundos depois, a rocha mergulha no que resta e atinge o leito rochoso. Nesse momento, uma reação em cadeia de eventos ocorre. O impacto do asteroide exerce tanta pressão na Terra que o solo e a rocha fluem como líquido. O movimento para cima e para baixo da Terra é como o duplo respingo de alguém fazendo um bombardeio em uma piscina. O primeiro respingo em todas as direções é seguido por um respingo vertical retardado quando a cavidade criada pelo asteroide retorna à superfície. A primeira parede de terra jogada para fora no momento do impacto tem mais de 32 km de altura. O buraco de impacto quase atinge o manto da Terra. E quando a cavidade retorna para formar o respingo vertical retardado, a Terra sobe a mais de 1.600 km por hora a alturas maiores que o Monte Everest. Dentro de minutos, esta montanha de detritos quase inteiramente desaba em uma série de explosões secundárias, deixando para trás um monte menor chamado Anel de Pico da Cratera. No momento em que o asteroide atinge Yucatán,
e aplica sua pressão no leito rochoso, ele converte a energia cinética de uma rocha de 7,5 bilhões de toneladas que está viajando a 16 km por segundo em um imenso calor abrasador instantaneamente. O impacto em Chicxulub libera aproximadamente 1 septilhão e 300 sextilhões de quilojoules de energia. Mais energia do que 1 bilhão de bombas atômicas de Hiroshima. A energia cinética transferida pelo asteroide para o solo, rocha e ar, excita as moléculas a temperaturas muito mais altas que a superfície do Sol. O calor arranca elétrons dos átomos, ionizando o ar em uma bola de fogo em expansão de plasma superior a 10.000 graus, turbocarregada com rocha vaporizada que é lançada em velocidades hipersônicas. O ar aquecido, rapidamente em expansão e a conversão quase instantânea da Terra em gás, combinados com a onda de choque do impacto, formam uma enorme onda de pressão se expandindo a mais de 1.600 km por hora. Se este asteroide atingisse o mesmo local hoje, a onda de choque vaporizaria você no Texas, ensurdeceria você em Nova York e estouraria vidraças em Buenos Aires. O impacto em Chicxulub faz a Terra vibrar como um sino. Ondas na crosta terrestre irradiam para longe da zona de impacto a 4 km por segundo. Essas ondas desencadeiam terremotos em todos os continentes. Se você estivesse do outro lado do mundo, sentiria o tremor a apenas 30 minutos após o impacto. O impacto desencadeia tsunamis tão altos quanto arranha-céus. Os primeiros atingem as costas do Golfo dentro de 1 hora. Ondas variando de 180 a talvez 300 metros de altura atingem o que hoje é o México e o sul dos Estados Unidos, e inundam dezenas de quilômetros para o interior. As ondas temporariamente revertem o fluxo dos rios, correndo contra as margens como ondas de maré de 9 metros de altura. Tsunamis atingem a costa leste dos Estados Unidos, e 6 horas após o impacto, atingem picos de 180 metros de altura que colidem com a Europa, África e as costas do Mediterrâneo. Dentro de 15 horas após o impacto, ondas chegam a todas as costas do planeta. Dependendo da topografia local, o oceano varre tudo em seu caminho e suga de volta para o mar quando as águas finalmente recuam. Tudo isso já parece o Armagedon, mas ainda tem mais desastres a caminho. Quando a grande rocha atinge o solo, seu impacto lança 25 trilhões de toneladas de terra em trajetórias balísticas, algumas com força o suficiente para exceder a velocidade de escape da atmosfera terrestre. Algumas dessas rochas saíram da atração gravitacional da Terra para orbitar o Sol, e alguns desses materiais provavelmente também chegaram à Lua, e a grande maioria dos detritos ejetados retornaram à Terra dentro de 1 hora. Esses pedaços agora vitrificados, chamados tectitos, alguns do tamanho de ônibus, mas com a maioria do tamanho aproximado de bolas de basquete, bombardearam a Terra a velocidades que variam de 160 a 320 km por hora em quantidades letais. Independentemente de onde os dinossauros restantes estavam na Terra, eles foram atingidos por essa chuva de fogo. Mas essas balas de vidro não precisavam atingir os dinossauros para serem fatais. À medida que esses tectitos caem, o atrito com a atmosfera emite radiação térmica suficiente para causar incêndios em todo o planeta. Algumas estimativas dizem que o calor combinado das brasas que estavam retornando ao planeta aqueciam a atmosfera ao seu redor o equivalente a um forno ajustado para grelhar. A maioria das árvores do mundo agora estão em chamas, o que talvez também explique por que as únicas espécies de aves que sobrevivem ao impacto são aquelas que nidificam no solo. Dos poucos animais terrestres que evitam a extinção, quase todos têm algum meio de escapar do calor. Eles podem se enterrar como pequenos mamíferos, cobras e lagartos, ou escapar para a água, como crocodilos ou tartarugas. Mesmo que os pobres dinossauros estivessem do outro lado do mundo, eles precisariam encontrar proteção contra a onda de calor inicial. Em um último golpe de má sorte para os dinossauros, Chicxulub é uma área rica em petróleo e enxofre. O impacto ejeta 100 bilhões de toneladas de enxofre vaporizado e 30.000 quatrilhões de litros de água na atmosfera, que então se condensa em nuvens massivas de tempestade e cai de volta como torrentes de chuva ácida que acidificaram os oceanos. Nas latitudes mais altas, tempestades monstruosas desencadeadas por essas flutuações de temperatura enterram qualquer chance de sobrevivência. Muitas espécies terrestres são eliminadas em questão de horas ou dias,
enquanto a extinção marinha é mais prolongada. Dentro de um ano, nuvens de poeira e aerossóis criados pelo impacto permanecem na atmosfera, bloqueando a luz solar e criando um inverno de impacto que esfria o planeta em até 26 graus. Quase todas as plantas que dependem da fotossíntese morreram, junto com muitos dos organismos que dependiam delas. O oxigênio é esgotado, e a fumaça do impacto e as erupções vulcânicas desencadeadas pelo evento aumentam os níveis de dióxido de carbono, criando então um ciclo de aquecimento global que durou todo o início do Cenozoico. Em média, as temperaturas globais aumentam 5 graus, com alguns oceanos tropicais ficando mais quentes que uma banheira. Finalmente, no final desse inverno de impacto, a chuva ácida e as temperaturas globais em ascensão tornam as águas do oceano mais ácidas. Como consequência, as plataformas continentais são despojadas de quase todos os animais. Poucas criaturas além dos mamíferos pequenos, crocodilos, rãs, sapos e aves conseguem sobreviver ao inverno prolongado. Assim, o início do Cenozoico começou como uma tela em branco para a vida na Terra. Os humanos e seus ancestrais evoluíram para preencher esse vácuo ecológico ao longo de 65 milhões de anos. Se o asteroide não tivesse atingido a Terra, os mamíferos provavelmente não teriam tido a oportunidade de se diversificar, e nós humanos, que provavelmente não existiríamos, talvez devêssemos agradecer por isso. Então, que tal contar pra gente aqui nos comentários o que você realmente pensa sobre isso? Chicxulub está longe de ser o impacto mais antigo na Terra. Existem outras crateras de impacto com bilhões de anos de idade que os cientistas encontraram. E há impactos ainda mais antigos que foram enterrados e apagados da história geológica. Mas o que realmente é intrigante de tudo isso é o fato de que aconteceu antes e pode acontecer de novo. Será que no próximo evento como este, pela primeira vez na história do planeta Terra, uma espécie terá como revidar? Bom, até lá, mantenham os olhos no céu.